Quando eu conheci Montessori, eu percebi que eu desrespeitava muito meu filho. Mas tipo muito. Mas era muito. Sem querer, sem saber, sem imaginar. Então, eu vou mais longe. Eu percebi que na nossa cultura a gente já naturalizou o desrespeito. A gente já inferiorizou a criança. Então a gente coloca ela nesse lugar de menos-valia, de menos saber, de menos importância. E, portanto, a gente trata com desrespeito. Sem querer. E são, assim, os mais variados. Porque o desrespeito óbvio, aquele que a gente vê, assim, a olhos vistos, apesar que até o que a gente vê, a gente faz, gente. Olha só o que... Eu vou dar alguns exemplos, tá? Arrancar objetos da mão de uma criança. Isso é desrespeito. A criança pegou alguma coisa... Ah, não, isso aqui não pode brincar, não. Arrancou. É desrespeito. Uai, Isa, mas não pode. Ai, uai, Isa, mas é perigoso. Uai, Isa, mas... Mas você faria com outra pessoa que você admira? Talvez não. Se você não faria, então não faça com a criança. Arrume uma outra forma de protegê-la, de tirar o objeto da mão dela. A criança pegou um objeto perigoso, você faz uma cara... Vem cá, amor. Aí você pega cuidadosamente. Isso é perigoso. Ah, mas eu quero. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te mostrar. E aí você vai, por exemplo, se for uma tesoura, corta alguma coisa, de tal forma que você está preocupada e respeitando a criança, a sua curiosidade, a sua faixa etária, o seu processo de pertencer a este mundo, de explorar, de manipular as coisas, de iniciar-se no mundo do trabalho, que é o uso da mão. Entende o que Montessori fez comigo? E eu tava lá pegando. Né? Tá. Outra coisa, a criança vai fazer alguma coisa, qualquer que seja ela, a criança vai pegar uma garrafa de água e tomar no bico, uma garrafinha de água que a gente tomaria um gole d'água, ela vai pegar, aí a criança vai, ou um suco, ela vai vir assim, derrama tudo. A gente olha pra isso e pensa, agora vai me dar trabalho, vou ter que limpar, já tô apurada, cheia de coisa pra fazer, não tenho tempo, não tenho disposição, já tô cansada. A gente pensa em tudo, menos na ótica da criança, no ponto de vista da criança. A gente não consegue ter um olhar respeitoso para o processo da criança, para o momento da criança, para a faixa etária da criança, para a coordenação motora adequada à faixa etária da criança, sabe? Então aí a gente já faz aquele desrespeito. Aliás, não deixar uma criança fazer sujeira é desrespeito. Não deixar a criança se molhar, lambuzar, né? Isa, mas eu tenho que deixar ela fazer tudo na casa inteira? Quem falou em casa inteira? Quem falou a criança fazer o que quer o tempo todo? Quem falou o tempo todo? Agora, a criança precisa fazer essas coisas. Outra coisa, a gente tá lá falando, vamos, não sei o que, tá na hora, vamos lá, tá na hora, vamos lá, tá na hora. E a criança lá na tela, ou no celular, ou no tablet, ou na TV. Chega uma hora que a gente, fulana, eu já falei direito, arranca da mão, desliga a TV, desliga a música, desliga... Desrespeito. Desligar a TV enquanto a criança está assistindo é um clássico na nossa sociedade. A gente faz isso e nem dá conta, nem percebe, né? Mas tá na hora. E quando a gente que está assistindo, deu a hora de jantar, deu a hora de dormir, deu a hora de sair. Peraí, só mais... quanto tempo falta para acabar isso aqui? 5 minutos. Não, 5 minutos eu vou terminar. Não é? Então por que a gente não faz essa mesma análise? Não tem nada demais. Nem mais, nem menos. Não permitir a fala, não permitir a argumentação da criança é desrespeitoso. A gente está fazendo a gente não vai precisar concordar com a criança. Agora, permitir que ela fale, permitir que ela se posicione, permitir que ela emita a opinião dela. Mas mãe, eu não gosto assim. Eu lembro quando meu menino era pequenininho, né? Eu ia, filho, mas tá frio, coloca a blusa e tal. E um dia ele virou pra mim e falou assim, não está frio para mim. Para mim, porque o frio também é um tanto relativo. Algumas pessoas sentem mais do que outras. Não está frio para mim. Verdade. Sabe? Então quando você escuta o outro, se você tiver ouvidos de ouvir, né? Se você não tiver só igual uma doida querendo fazer só o que tá na sua cabeça, sem dar ouvidos e intenção e atenção pro outro, e isso é desrespeitoso com adultos ou crianças, a gente para e fala, opa, pode ser diferente para ele. Ele é outra
pessoa. Montessori fala dos mistérios ocultos da infância. Então, para além das coisas que a gente sabe, que a gente já consegue conhecer sobre a criança, Montessori diz que existe um saber que é desconhecido do adulto. Ela fala que o adulto está para a criança igual a gente está para o planeta Terra. Que no início, lá nos primórdios, a gente só usava a crosta. Descobriu que na crosta, a semente que a gente plantava germinava. E a gente achou, nossa, que maravilha! Mas quando a gente teve conhecimento, estrutura e oportunidade de perfurar, a gente descobriu que tinha a riqueza mais valiosa embaixo da crosta, né? Pedras preciosas, minério precioso, petróleo, né? E coisas ainda mais valiosas, combustível, portanto, né? Então ela fala que a gente, em relação à criança, tá da mesma forma. A gente não passou da crosta. A gente tá ali na crosta, percebendo alguns ganhos. Nossa, se eu falar respeitosamente, a criança fica tranquila, né? Mas a gente ainda não descobriu a real essência da profundeza do ser infantil. Existe um saber lá dentro, existe uma conexão com o sagrado, existe uma intuição, existe um equilíbrio natural, uma conexão com a natureza que a gente ainda não conseguiu alcançar, a gente ainda não conseguiu estar sensível para ver, para mais do que ver, para aprender com elas. Então, assim, a gente ainda tá só como um agricultor plantando algumas sementinhas e já tá feliz com o resultado. Imagina se a gente aceitar o convite de Montessori e mergulhar na natureza mais profunda da criança. É muito difícil a gente respeitar quando a gente não foi respeitado. É muito difícil a gente oferecer isso para as crianças, já que não foi ofertado isso para nós, né? É verdade. Porém, a gente sempre tem uma escolha diante da falta. Sempre, em qualquer falta. Se você olhar a história, por exemplo, do Piangers, o Piangers é um pai incrível porque ele não teve pai. Não é apesar de não ter tido pai, é por causa de não ter tido pai, diante da falta que ele sentiu do pai, ele decidiu. Então a gente pode usar a falta para oferecer o que não tivemos, o que não recebemos. Porque se a gente usar, é por isso que eu falei que diante da falta nós temos duas escolhas: usá-la para oferecer porque sentimos o que é não ter, ou usá-la para justificar porque não conseguimos oferecer. E aí nós vamos entrando no ciclo da desgraça, né? Replicando a desgraça para a próxima geração, que vai ter a mesma desculpa para a próxima, e assim não sei quando vai acabar. Eu tive uma falta? Tive. Como eu trato essa falta? Porque por causa dela eu vou oferecer, mas eu vou oferecer a partir de um lugar de cura, não de doença, não de dor, mas de um lugar de saúde, de cura, de consciência. Percebe que coisa linda que é? Quando a gente olha desse jeito, as nossas faltas nos ajudam. As nossas ausências, as nossas dores, elas nos inspiram o caminho de onde a gente precisa entregar. A gente se cura e a partir do lugar de cura entrega. Entrega porque faltou. Então, porque faltou pra mim, eu sei como é a falta. Então eu vou entregar a partir desse lugar de cura dessa falta. Olha que coisa maravilhosa. Talvez seja esse o propósito da vida. Talvez seja exatamente esse o propósito. A gente olhar para a criança, ela pedir da gente algo que a gente percebe que não teve, e a gente fala, então eu preciso tratar isso, porque eu não tive, tá me fazendo falta. E a partir desse lugar, dessa busca, e no processo, eu não preciso terminar a cura para depois começar a oferecer, não. É no processo, porque eu vou me curando através do quanto eu vou oferecendo ali, sabe? A coisa vai acontecendo. É lindo. E porque às vezes a criança faz a birra e provoca em nós raiva verdadeira, genuína, é genuíno isso. Então como que você com raiva vai lidar com calma numa situação? E aí, vamos tratar isso através da autoeducação, do olhar pra dentro, para depois olhar pra minha criança. Sim, é tão lindo isso aí que você trouxe, Di. Jamile, eu já sei, mas ainda não consigo fazer ou viver. Quando a pessoa está nesse estágio, ela está melhor do que ela estava antes. Existem 4 estágios em relação à aprendizagem. No primeiro, a gente nem sabe que não sabe. É a ignorância, a incompetência inconsciente. A ignorância inconsciente. Eu ignoro, eu sou incompetente e eu sou inconsciente dessa incompetência. Eu nem sei que eu não sei. Eu não sei nem que existe outro jeito de tratar a criança. Então eu vou batendo mesmo, que é
sim, vai me agradecer por cada tapa que você tá levando, menina, porque você vai me respeitar, porque se eu não der na sua cara agora, você que dá na minha daqui a pouco. Outro dia eu vi uma mulher falando desse jeito. Você tem que bater na criança, porque a criança... Ai, meu Deus. Ok. É aquilo que ela acredita, porque naquele Aí não momento há diálogo também. Não adianta você tentar acessar porque não há consciência. Naquele momento, é o nível de consciência que ela tem. Ela ignora que existam outras maneiras. Ela ignora. Ela é incompetente em outras maneiras, né? Eu também era. Então, incompetência inconsciente. Não sei de outra forma e nem sei que não sei. Ok, primeiro ponto. Aí a pessoa começa a mergulhar um pouquinho, ela passa para o estágio 2, que é a incompetência consciente. Agora eu sei que eu não sei. Eu tô vendo que existe um outro jeito. Eu tô vendo que tem pessoas conseguindo resultados bonitos de outro jeito. Eu tô vendo lives sobre isso. Eu tô vendo cursos sobre isso. Eu tô vendo livros sobre isso. E eu tô vendo que eu não sei. Ai, aqui tô culpada. Eu já fiz tudo errado de novo, gente. Já fui lá e gritei com a criança, gente. Já fui lá e perdi a cabeça, gente. Tava indo tudo bem até que chegou a TPM. Já tava... Enfim, é a ignorância consciente. A incompetência consciente. Eu sei que eu ainda não sei. Então eu já entendi aqui, mas não tô conseguindo viver aqui. Muito bem. Se eu desisto nessa parte, tem gente que desiste. Não é pra mim, não dou conta, não nasci pra isso. Acho lindo na teoria, mas na prática a pessoa desiste ali. Ela fica na ignorância para sempre, na incompetência para sempre, consciente disso e é um horror. Cheia de culpa, porque o primeiro estágio nem culpa tem. Né? O primeiro estágio nem culpa tem, não tem consciência, né? Aí, o primeiro estágio é aquele que fala assim, a ignorância é uma benção, prefiro nem saber. Aqui, tá? Aqui a pessoa fica cheia de culpa e aí assim, pronto, agora já tô culpada. Então já tá bom, já pagou porque tá se sentindo culpada, já acha que tá aqui, tá? Tem isso também. Muito bem. Se a pessoa prossegue no seu processo de evolução, de conhecimento, de estudo e mergulha efetivamente, e aí eu preciso me envolver mais, dar um passo a mais de comprometimento. Não, eu vou entrar num curso, eu vou entrar numa mentoria, eu vou caminhar junto com alguém que eu considero que pode me ajudar, eu vou aproximar. Que é o que eu proponho, é o que você propõe. A gente tem feito isso com um monte de gente, tem sido lindo. A pessoa entra no terceiro estágio. Ela começa a ficar competente consciente. Ela tem a competência consciente. Como é a competência consciente? É aquela coisa que eu sei, mas eu preciso estar consciente para conseguir fazer. Se eu tiver com a cabeça nas nuvens, eu não consigo fazer. O piloto automático assume e eu me arrependo. Então eu começo a conseguir algumas vezes, outras vezes ainda não. Aí eu acerto algumas vezes, fico toda feliz, beijinho no ombro, orgulhosa, daqui a pouco eu erro de novo e falo, ai meu Deus, mas eu vou conseguir. E eu começo a trabalhar ponto a ponto, eu começo a me conhecer cada vez mais e eu preciso estar consciente para acionar a minha competência, que afinal de contas é nova, que afinal de contas está gerando novos caminhos neurais. Ainda não está automatizado, né, Isa? Isso, que é o quarto estágio. O quarto estágio é a competência inconsciente. Eu não preciso mais pensar muito, porque eu já estou automaticamente respeitosa. Eu estou ouvindo, eu estou fazendo mais perguntas do que mandando, do que dando ordens. Eu estou automaticamente receptiva à minha criança. Eu estou automaticamente respirando para deixar aquilo fazer efeito e entender como que eu vou responder. Aí eu não preciso mais estar tão o tempo inteiro pensando em tudo. Nesse ponto aqui, eu já posso buscar um outro passo, que é exercitar de novo os mesmos passos num outro nível mais elevado de consciência. Porque tem coisas que eu ainda não sei que não sei. E aí eu vou procurar e recomeçar o ciclo num estágio mais elevado de consciência. E aí você pode também compartilhar, né? Que a coisa linda é essa. Quando a gente vai criando a rede, vai ampliando a consciência, a gente não quer mais guardar esse segredo pra gente. E você falou uma coisa importante. Quando eu estou aqui, é muito legal eu compartilhar. É perigoso demais querer compartilhar quando tá aqui. Porque eu não tô conseguindo ainda. E eu tô falando. Aí o mundo olha pra minha prática e fala, o quê? É isso que você tá ensinando? Não, gente, isso eu não quero. Então calma. Vai de leve, vai na humildade, compartilhe a sua vulnerabilidade, compartilhe o seu desejo, compartilhe a sua intenção, mas não compartilhe ainda, se não for possível ainda, o resultado.
porque talvez ainda não esteja acontecendo o resultado. E isso desmoraliza a você mesma e toda o que as pessoas entendem por disciplina positiva, por Montessori, por criação com apego, porque daí começa a desvirtuar as coisas. Aí quem ainda não veio pra cá, olha pra isso e fala, então é isso que é disciplina positiva? Essa permissividade toda aí, essa confusão, aí não querem. Aí a gente sangra, a gente suja toda uma ideia que é tão maravilhosa e tão potente.